Salve, salve, bem-vindos! Estamos começando agora o nosso segundo dia de curso aqui. Nosso assunto é marcenaria caseira, peças para fazer e não, por acaso, vender. Quem está comandando aqui as nossas aulas é o homem multitask, André Caperuto. E aí, André, tudo bom? Boa tarde, Carla, tudo bem? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fausto. Tô sabendo que a galera tá te mandando um monte de mensagem, fotos das peças que as pessoas fizeram, é isso mesmo? Foi bem legal ontem, já teve uma resposta bem legal no chat. Participem do chat, perguntem. A gente tem agentes infiltrados que fazem uma seleção e depois, no final do dia, eu sempre acabo vendo a maior parte das coisas. Pode adicionar no Facebook e outras redes sociais e a gente depois, no final, responde tudo que der. Tá? Bacana. Bom, deixa eu falar rapidamente aqui sobre o que a gente aprendeu ontem. Tivemos 4 aulas, muita coisa já rolou por aqui, ó. Na primeira aula a gente aprendeu a fazer o cavalete, na segunda aula foi uma prateleira com mão francesa, na aula de número 3 aprendemos o nicho, que você pode adaptar com os pés, depois a gente mostra também de novo, e na aula de número 4, uma charmosérrima banqueta. Agora, hoje, nós temos mais 4 aulas pela frente. A aula de número 5, a gente vai fazer uma prateleira para temperos. Na aula de número 6, o André vai fazer o deck de madeira em módulos. Na aula de número 7, será um revisteiro. E na última aula, uma luminária que eu tô paquerando. Já tirei foto e já postei no Instagram. Linda, um charme. Olha, você tá vendo aí o porta-temperos. Olha que legal, você tem os copinhos para colocar embaixo. Dá para adaptar e fazer também aí do teu jeito. Mas bem legal, hein? Além de tudo, é uma peça para enfeitar, né, André? Com certeza. Mas acho que é fundamental que a gente tenha na nossa casa, primeira coisa que tenha a nossa cara e que, logicamente, sejam funcionais. Sim. Aí a gente para com aquela discussão lá, aí temos o módulo do deck. Para todo mundo ver como é que ele funciona. Ele é emborrachado por trás, para evitar problemas com água. Isso é legal para usar no banheiro, né? Perfeito, cara. Perfeito. Fica bem legal. Aí o revisteiro. Esse revisteiro, essa versão do revisteiro, vocês podem perceber que na lateral dela tem uma haste. Sim. A hora que você colocar ele na parede, ele serve perfeitamente, foi feito com este intuito, para servir como um porta-guarda-chuva. Você pode prender os seus guarda-chuvas ali, fica... Ambiente comercial é um negócio perfeito, assim, você coloca ali no seu hall de entrada, fica jóia. Genial. E olha aqui, a luminária do meu lado. Essa a gente vai fazer na última aula, tô louca para aprender. Olha que charme. Eu vou usar o desenho dessa luminária, o processo de confecção dessa luminária, para a gente fazer uma variação dela, onde o acionamento não é... Esse botão preto do lado é o interruptor dela, né? Sim. Para você poder acionar com o pé. A gente vai fazer uma versão em que você aciona com a mão e ela fica um pouquinho mais alta. Aham. O que tá falando é esse interruptor aqui, né, que tá do lado. Bacana. Bom, deixa eu falar aqui um oizinho especial aqui para os meus amigos, a Adriana e o Fausto, que vão acompanhar também essas aulas de hoje comigo no estúdio. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Prazer Animados? novamente. Opa. Boa, legal. Jóia? Então agora sim a gente começa a nossa aula de número 5. Vamos fazer então a prateleira para temperos. André, abra os trabalhos. Estamos com o PPT hoje. Vamos ver se temos o desenho dela aí. Oi. Bom, aí dá para entender um pouco melhor. Então, essas duas peças de cima, o desenho é ilustrativo, quer dizer, ele está em escala, está com as medidas certas. Inclusive, no material de apoio, vocês podem olhar que os desenhos são todos feitos em escala, tá? Se alguém tiver alguma dúvida do que é ou como funciona a escala, depois pode mandar inbox que eu explico. Nesses desenhos eu fiz as partes laterais arredondadas e as duas prateleiras superiores do mesmo tamanho. Diferente do que é o que está exposto aqui. E também diferente do que eu vou fazer hoje. Porque se a gente já tem um pronto, por que fazer outros iguais, né? Vamos dar uma mudadinha. Mas a estrutura é a mesma, o conceito é o mesmo, a concepção é a mesma, a estruturação física é a mesma. Então vai ficar bem legal. A gente vai precisar de todas essas por causa da sequência. E por último, quase por último, a gente vai fazer a fixação dos potinhos embaixo. Aí tá ela aí. Vamos fazer a fixação dos potinhos embaixo, que vocês podem ver que é só girar que ele sai. Legal. Certo? Bom, primeira pergunta que as pessoas devem fazer. Onde eu compro os potinhos? Cara, tem um monte de lugar para comprar potinho. Eu acho legal comprar os potinhos
porque você fica com todos iguais. Então, assim, dentro de uma margem razoável de caos, que eu sou 100% a favor, ter os potinhos iguais é legal. Mas se você quiser usar os potinhos que você já tem em casa, que você colecionou durante anos, que você não quer que crie dengue, você pode usar esses mesmo. Preferencialmente tampa de ferro, não tampa de plástico. Hoje em dia tem muito pote com tampa de plástico, e o plástico ele trinca e racha mais fácil, então tem que tomar mais cuidado na hora de colocar. Esses potinhos parecem aqueles de sopa para neném, alimento para neném, né? Então, às É, vezes, é. uma mãe que tem bastante aí pode, Por um usar. mega caso, esses potinhos, eu acho que eles têm um tamanho legal para tempero. Na verdade, esse armário ele não vai ser usado na minha cozinha, ele vai ser usado no meu ateliê com parafusos dentro. Mas aí os potinhos acabam ficando um pouco pequenos. Então, assim, a gente está falando móvel de tempero, mas não necessariamente é de tempero. Você pode colocar o que você bem entender. E esse eu comprei direto na fábrica. É uma fábrica em São Bernardo que é bem acessível. Você pode ir lá comprar e saiu R$ 1,50 cada potinho. Com a tampa já, mas você consegue comprar isso no centro de São Paulo. Só não vai pagar mais que R$ 2,00 um potinho, que aí já é exagero. Bobagem. Certo? Bom, vamos lá. Kitzinho da aula de hoje. Eu só sou organizado aqui na Educata, não sou tão organizado assim, eu não separo as minhas coisas todas em kits. Que madeira é essa, André? Cedrinho também. Tá. Vamos trabalhar com cedrinho para ele. Esse que está na parede, que vocês viram, ele foi feito em pinos. Pinos aparelhado. Então aqui vão ser as nossas duas laterais, certo? A prancha inferior e a do meio, e aqui menorzinha, a de cima. Isso a gente já vai fazer de diferente. E eu vou fazer um corte, vai ser um corte seco de uma vez. Ele vai sair de 30 para 10, se eu não me engano, que acho que é o tamanho dessa. Suporte da parte de trás, que a gente não vai usar desse tamanho, a gente vai fazer ele triangular. Dá para ver atrás de mim, eu não sei qual é o lado, se é a direita ou se é a esquerda, desse lado aqui, aqui, exatamente onde está o meu dedo, tem um triângulo aqui, ó, tá vendo? Aham. Lá no cantinho, aí. Esse triângulozinho é um triângulo de madeira parafusado dos dois lados, onde ele tem a furação para prender na parede, tá? Suporta? Suporta, tá tranquilo. Até porque a gente está falando de um armário de tempero e não de um suporte para pernil. Então, vai aguentar o quê? 40 quilos no máximo isso. Se tiver 40 quilos de tempero numa prateleira, haja vontade de tempero. Comida Diminui os temperada. temperos que, em grande quantidade, eles não fazem bem à saúde. Bom, então vamos lá. Vou deixar as prateleirinhas separadas. Vamos só conferir a medida delas com a trena, que eu não sei onde está. Está aqui. Trabalhar com 80. Depois eu vou conferir cada uma delas, ver se está certinho, se é isso mesmo. E antes de montar, a gente vai prender as tampas. E aí vocês vão ver como é que isso funciona. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é cortar as duas laterais. Então vamos pegá-las. Bom, elas estão totalmente diferentes e eu vou me basear pela menor. E vou fazer a peça, como é um armário para a cozinha, com 30 centímetros de altura, que eu acho que já é bem suficiente. Putz, mas eu queria um maior. Só fazer maior, sem problema nenhum, sem restrições de tamanho. Então vamos lá, vamos ver como é que está o nosso corte, fazer o nosso corte de novo. Pessoal, falando nisso, falando em corte, tiveram várias observações ontem sobre as questões dos EPIs, principalmente na hora em que eu usei a serra circular. Eu fico muito feliz que vocês se preocupem tanto com a minha saúde, mas era um risco controlado, foi uma vez só que eu estava usando. Se eu tivesse usado mais vezes, eu teria inclusive com protetor auricular, tanto eu quanto todo mundo que está no estúdio. E, sim, vocês devem se lembrar, no começo da aula eu falei bastante sobre EPIs. Então, é importante, tem que ser usado. Inclusive, esqueci de citar uma coisa fundamental.
Mulheres ou homens com cabelo comprido, jamais dentro de uma oficina de cabelo solto, tá? O risco de você prender o seu cabelo em qualquer uma das 1000 coisas que giram é grande. Então, é fundamental? É, mas por todas as razões que eu já expliquei na primeira aula, a gente está sendo um pouco negligente e eu estou assumindo o risco aqui com a Educar. Faz parte do meu contrato lá que o risco é meu, tá bom? Então vamos lá cortar mais essa. Mais uma reta. E agora vamos determinar o desenho dela. Essa face aqui, ela está com um acabamento bem melhor já. Dá para ver de cima? Aí. Então eu vou manter ela com uma face reta e a parte de trás do móvel. A da frente é a que eu vou recortar, que ela está bem mais imperfeita. Assim eu não preciso me preocupar com o acabamento. Por que ela está desse jeito? Porque esse lado, ele já foi serrado. Lembra ontem quando eu falei que você compra tábuas de 30, que na verdade tem 31, 30,5? Essa era uma delas. Então eu tive que pré-preparar isso para eu não ficar aqui com uma serra circular ou com uma esquadrejadeira grande, tendo que fazer essa chateação toda. Certo? Vamos lá. 30 de altura. 30 de altura. Risquei. Esquadro. Presta bastante atenção com o esquadro. Não sei se eu falei isso ontem. Segura ele bem pelo meio. Se eu segurar ele pela ponta, ele tem um desnível, tá? Ele mexe. Então, bastante atenção quanto à questão do esquadro. Marquei os 30. Bom, minha prateleira superior, quanto ela vai ter? Lembrando que isso aqui é acho que por aqui dá para ver? Isso aqui é essa peça, ó. Ah, tá. Uhum. Tá? É essa peça que eu estou reproduzindo. E esta peça que eu estou reproduzindo vai ser feita num processo diferente do que está aí. Como assim? Assim. Eu vou prender as peças por dentro e não em cima. Dá um close na que está pronta de novo, por favor. Aí. Esse pedaço aqui, ó, aqui você consegue enxergar a emenda na sobreposição da madeira. Então eu tenho essa peça superior, essa peça inferior e aqui tem um encaixezinho delas. E a outra está interna, até a metade. Se vocês prestarem bastante atenção, aí ó, dá uma paradinha aí. Aí, maravilha. Essa parte arredondada aqui da peça é exatamente esse pedaço redondo. Foi um reaproveitamento total. Boa. Certo? Uhum. Reaproveitar é bom? Sim, é. Sim. Mais fácil, mais barato, né? Então, a gente está fazendo essa peça lateral e essa a gente vai montar de forma diferente, vai fazer elas sobrepostas, tá? Ah, por quê? Porque é mais fácil? Porque é mais difícil? Não, porque é diferente do que está ali, para vocês terem duas possibilidades diferentes de fazer. O que vai mudar são as medidas das madeiras. Bom, então, conferindo aqui a medida, 10. Este aqui vai estar sobreposto. Sobreposto não, encaixado por dentro, né? 10. Aqui está batendo 30 no final. Tá com uma falhinha na madeira, mas eu vou ignorar essa falha, vou deixar ela assim mesmo. E vamos bater uma diagonal. Se precisar de uma régua maior, aqui uma régua. Quanto tempo faz que você trabalha com madeira, André? Vixe. A primeira coisa que eu fiz em madeira, eu não faço a menor ideia, Carla. De verdade.
Eu sei te dizer há quanto tempo eu trabalho com metal, porque com material em metal, o primeiro trampo que eu fiz de brincando foi com 12 anos. E eu tenho essa peça até hoje, eu consegui resgatar ela, uma rosa, super bonitinha. Ah, que legal. Mas em madeira, eu não sei. Bom, eu estava falando do meu pai ontem, né, que eu aprendi a trabalhar com ele, com marcenaria com ele. Quando eu era bem moleque, ele tinha uma marcenaria que ele brincava de final de semana com ele e meus tios. E nessa época, eu passava o final de semana... Só um detalhe importante. Eu marquei 2 centímetros aqui a mais, que é a espessura da tábua, tá? Porque ela vai ficar aqui e eu quero que o desnível comece acima dela. Tá? Dá pra ver? Dá. Tá? Beleza. Entenderam aí? Tudo certo. Aí, né? maravilha. E aí eu ficava no final de semana junto na marcenaria, mas era lógico que eu não tinha autorização para brincar com as ferramentas que eram divertidas. Aham. Né? Aí meu tio, que trabalhava junto com meu pai nessa brincadeira toda, sofreu um acidentezinho com uma máquina, mas a culpa não foi da máquina, a culpa foi dele. Sim. E talvez ele esteja me assistindo, inclusive, e ele vai admitir que a culpa foi dele. Aí, tio. Mas assim, nessa época a gente já brincava. E essa coisa que você estava falando do seu avô, Fausto, de fazer carrinho, pá, era uma coisa muito comum para a gente fazer isso. Porque meu pai teve uma infância bem pobre, então ele fazia os brinquedos dele. E aí ele achava fundamental que a gente soubesse fazer também. E o que eu acho que ele estava coberto de razão. Então a gente aprendia a fazer todas as coisas. E aí ele fazia junto, era legal. É exatamente isso, eu também fiz parte dessa infância aí. É bem Eu legal. acho uma pena essa galera de hoje que acha que as coisas são limitadas aos videogames, mas quem sabe eles percebem que não é bem assim e muda, Vai né? ver, por isso eu não jogo videogame até hoje. Vocês viram que demorou bem mais esse corte, né? Fora o fato dele ser maior mesmo, olha que droga. O que houve aí? Quebrou a ponta da tábua por algum trinco dentro da madeira. Mas não é problema, a gente vai corrigir isso com cola. Assim, todo mundo que gosta de cola vai ficar feliz. E parafusa com ele aí e tá tudo certo. Então, ele é um corte mais difícil porque eu estou cortando as fibras de uma forma diferente. Quando eu estou cortando no sentido da fibra, ou ortogonal à fibra, fica mais fácil de cortar do que quando eu estou cortando a fibra na diagonal. Então vai ser um pouco mais complicado, vai demorar um pouquinho mais. Aí. André, nem Primeira todo peça no mundo lugar. tem essa firmeza que você tem aí para cortar usando a tico-tico, né? Você tem alguma dica para tornar esse processo mais seguro aí para quem não tem muita prática? Corta bastante. Treina. Não, mas tem sim. Se você estiver trabalhando que nem eu estou trabalhando aqui, eu podia estar trabalhando direto em cima da mesa. Estou trabalhando em cima de outras 4 tábuas,
por uma questão do estúdio, para conseguir pegar da câmera de cima. Senão eu poderia fazer na lateral. O que eu poderia fazer para ficar mais fácil? Puxo essa tábua um pouquinho para fora, venho com um grampo e prendo a tábua. Aí a tábua vai ficar fixa. Tá. O maior problema é a tábua não estar fixa. Então você faz muito mais força com o braço esquerdo do que com o braço direito. Entendi. Então assim, talvez para começar, para quem não tem experiência em mexer com tico-tico, ou fica preocupado, não, posso me machucar, prende as tábuas, que aí sai muito mais fácil. Cuidado com a altura que você vai usar para não estragar a mesa de baixo, para você não serrar a mesa de baixo. Eventualmente isso acontece, mas é melhor que não. Joia. Pessoal, eu vou fazer um gato, que não é gato, é uma solução. Eu tinha um pote de cola em algum lugar, aqui. Eu vou colar essa pontinha e deixar ela aqui colando para a gente poder continuar. Enquanto não está cheio de pó e ainda tem a integridade da fibra. É bom que a gente já fala sobre cola. Bom, importantíssimo sobre cola, tá? Pouca. Isso aqui, ó. Uma camada bem fina. Pode aplicar com o dedo mesmo. Pode aplicar com o dedo, mas não limpe o dedo na roupa depois, tá? Estraga a roupa. Mancha de cola é um inferno de tirar. A gente limpa na madeira do lado, ou enfia o dedo no pó, na serragem, que aí depois ele sai em minhoquinhas, fica mais fácil. Colei bem alinhado, sem excessos de cola, tá vendo? Ficou bem no limite a cola. Qual que é a vantagem? Daqui 15 minutos está seco. Por garantia, até a gente acabar, eu vou prender isso com fita isolante. Por que fita isolante? Porque a fita isolante eu consigo tensionar. Então eu vou fazer uma pressãozinha aqui, sem precisar ficar com a mão, enquanto ele fecha. Certo? Na verdade, o que aconteceu aí, desculpa, você estava cortando por conta de uma rachadura da própria madeira interna, ela soltou um pedaço. Tinha alguma trinca, como o espaço era menor, a hora que eu fui cortar, ela rachou e caiu. Bom, vamos colar, você vai ver que vai ficar praticamente imperceptível. Depois a gente dá um close aqui para ver que ficou bem... A cola resolve. Joia. Diga, Adriana, desculpa. Você tem alguma cola que você indica específica para madeira? Algum outro tipo de cola pode ser usado também? Aquelas colas de secagem rápida? Então, assim, tanto para madeira quanto para maquete que a gente estava discutindo ontem, eu gosto de usar cola branca. Cola branca, tem potes de 1 kg e tem potes de meio quilo. Por que potes de 1 kg e potes de meio quilo? Porque cola branca não é essa cola branca que eu estou falando, é cola branca de uso profissional. Não é aquela cola branca escolar. Tá? Porque ela é aguada demais, aquela escolar. As marcas mudam e a concentração de água na cola também muda com as marcas. Mas dessas que são profissionais, qualquer uma vai resolver. Pô, mas existe a cola de madeira amarela que custa 5 vezes mais caro do que uma cola branca, que é super funcional. Eu gosto de cola branca. Se você achar que a amarela é mais legal, use a amarela. Mas a cola branca cola tudo. Basta ter um pouquinho de paciência. Certo? Muito bem. A única coisa que eu não uso cola branca, vocês vão ver inclusive na parte do deck, para colar, por exemplo, a borracha na madeira, aí eu uso cola de contato. Que aí é um outro processo de colagem, que isso a gente vai falar na próxima aula. Uma pergunta? Certo. Não. Vamos serrar esse aqui e montar esse aqui também. Então, vamos lá, conferindo as medidas.
alinhadinho embaixo, alinhadinho em cima. E vamos roubar. E não é bem roubar, né? A gente consegue uma tomada de cima aí do corte que eu fiz? Aí. Dá uma inclinada aqui para ver se a gente consegue ver a marcação do lápis. Aproxima bem aqui, assim, ó. Aí. Então, ó, dá para ver aí que você tem a marca do grafite, né? Que está com aproximadamente uns 2 milímetros, porque o grafite já está bem grosso, inclusive. O que significa isso? Que se eu fizer como eu sempre falei nas aulas anteriores, a gente tem que cortar da linha para lá, vai ficar maior, vai ficar uma porcaria. Então, como é que eu vou cortar essa daqui? Eu vou cortar exatamente em cima da linha. Porque aí esses 2 milímetros vai dar exatamente a minha serra. E aí eu vou ter a peça o mais próximo possível do que eu quero. Então, André, está trabalhando aí cedrinho, aquela peça que está pronta ali atrás é pinos, né? Pinos, cedrinho. E a única madeira diferente que a gente vai trabalhar hoje na luminária, que a gente vai trabalhar com maracatiara. Tá. O Adriano está perguntando aqui para a gente pelo chat, o que você acha de taúba para esse trabalho que você está fazendo agora? Cara, eu não lembro de qual é a taúba. Existe assim, existe muita madeira. E existe madeira que assim, em São Paulo tem um nome, no Rio tem outro, e lá no Pará, onde eles extraem a madeira, é outro ainda. Então, infelizmente, eu até gostaria de conhecer mais de madeira, mas eu conheci gente que reconhecia a madeira pelo cheiro. Eu não consigo. Só embuia que dá para reconhecer pelo cheiro quando você está serrando, que ela tem um cheiro muito característico. Mas não sei dizer para ele, infelizmente. A Márcia pergunta aqui se para fazer os recortes na madeira existe um sentido correto. Os veios podem ficar tanto na horizontal quanto na vertical? Então, para fazer o corte em si, eu não vejo problema de como ela faz. A questão é, os veios da madeira, eles vão ser coordenados de acordo com o seu projeto. Então, vocês estão vendo aqui que eu estou colocando todos eles para cima. Eu poderia estar cortando essa madeira, eu estou cortando a peça assim, né? Aí, pela frente. Eu estou cortando ela assim porque esse aqui é o sentido do veio. Eu poderia estar fazendo ela assim, desse jeito? Poderia, mas eu não acho adequado. Por quê? Por causa de como é o veio. Então, assim, imagina o seguinte, isso eu vou estar tracionando a madeira com o peso. Vou estar tracionando no sentido da fibra. Se ela estiver assim, eu vou estar tracionando para que essas fibras se separem. É diferente, eu não vou estar esticando a fibra, eu vou estar separando as fibras. Então, por uma questão física, eu acho que é mais interessante você fazer Mas não tem nada a ver com estética isso. Não tem a ver com estética, tem a ver com estrutura mesmo. Esteticamente, se for uma peça que vá menos peso, se for uma madeira que seja mais resistente, ela quiser trabalhar o veio de outra forma, totalmente possível. Inclusive, os desenhos dos veios das madeiras são super legais. Alguém aqui já foi na residência do governador em Campos do Jordão? Não. Recomendo, vá lá. O trabalho do piso, tem um mosaico de piso na residência, que foi feito pelo Liceu na década de 50, se eu não me engano. É um dos trabalhos em madeira em que você consegue enxergar a questão das fibras, porque cada taco é feito num sentido e eles são montados, os mosaicos de piso, de acordo com o sentido do taco. E é absolutamente impecável. Por sinal, é uma visita que vale muito a pena, porque do lado ainda tem uma obra do Paulo Mendes da Rocha, que foi o Prêmio Internacional de Arquitetura dele. Eu poderia dizer que é um dos melhores arquitetos brasileiros, mas seria redundante, porque ele é mesmo, enfim. Vale a pena, vá até lá ver isso, é um passeio que você consegue ir e voltar no dia, e é muito, muito bonito. Como trabalho em madeira, esse piso é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Olha aí, como referência também, né? E é de graça, se eu não me engano. É de graça? Eu acho que é de graça para entrar. Não tenho bem certeza, mas acho que é de graça. Aproveita e vai na casa da xilografura, Museu da Xilografura lá, que também vale a pena. Voltando a falar em madeira, né? Bom, vamos cortar a segunda.
A ideia do sentido do veio da madeira era um pedaço pequeno. A pegada era maior, o braço era grande, então você consegue puxar, quebrar, mais fácil do que eu ficar serrando. Agora você vai e só serra o finalzinho. Beleza? Tá colado já. Funciona. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer as furações na madeira já, para a gente já poder fazer o encaixe dos parafusos e já poder fazer a estrutura. Como essas prateleiras elas são pequenas, eu vou deixar para dar acabamento no final. Tá. Então, assim, a hora que tiver tudo pronto, só não com os potinhos, aí a gente faz o acabamento, certo? Ah, eu acho que é mais fácil fazer o acabamento antes. Faz o acabamento antes, não é um problema. Vamos conferir se elas ficaram iguaizinhas. Tem uma pequena diferença ainda. Nossa, não é tão pequena assim. O que aconteceu? Tá certo. Vamos lá. Ótimo, proporcional, que era o que me importava. Então agora vamos lá. Vou marcar primeiro a linha da prateleira do meio, que vai ser bem no meio. André, como a gente está dando algumas ideias aqui de peças para fazer e vender, se for o caso, queria te pedir para depois dar uma ideia de como precificar, como cobrar, né, por essas peças. Tá, é assim, quando a gente está começando, com qualquer trabalho manual que seja, é natural que você precifique as suas coisas em função do custo que você teve para fazer. Porque industrialmente e comercialmente, é bastante natural você usar uma precificação baseada no custo. E aí, como é que você vai quantificar a sua hora de trabalho? Então, por exemplo, eu gastei R$100 para fazer o móvel. Então, quanto ele vai custar? Vai custar 200? Vai custar 300? Vai custar 400? É difícil dizer. Talvez hoje, se você tiver uma peça para fazer, você acha que 200 é legal, vale a pena. Se você viver disso e você tiver muitas peças para fazer, você vai começar a achar que 300 é um valor mais aceitável. Mas você pode fazer tanto sucesso em que, se você vender as suas peças por 5 vezes o custo, por 10 vezes o custo, para você é mais interessante. Está errado isso? Não. Você tem que estabelecer o que você acha que você vale. Uma ideia que eu dou, que eu acho que vale a pena pensar, vou marcar as linhas de 1 centímetro fora só, para a gente ter uma ideia de onde vai fazer o furo, tá? Uma coisa que eu acho legal é você pensar em horas. Então, por exemplo, quanto você quer ganhar? Isso, se eu não me engano, o próprio Sebrae indica isso. Mas, bom, tá aí uma ótima dica também. O Sebrae dá umas ótimas explicações de como fazer esse tipo de coisa, tá? Tanto o Sebrae quanto a Sutaco, tá? Sutaco é Superintendência de Trabalho Artesanal
do estado de São Paulo. Eles têm umas questões bem interessantes sobre esse assunto. Bom, então aí, eu não sei se com essa... Dá para falar com essa? Dá, né? Dá, é baixinho. Então o que você pode fazer? Você determina o quanto que você quer ganhar por hora. E é o quanto você quer ganhar mesmo. Então assim, eu acho que vale a pena eu levantar da cadeira para fazer isso por R$20 por hora. Beleza, se você acha que vale R$20 o seu trabalho por hora, calcula quantas horas você leva e baseado em quantas horas você levou, você vai calcular o valor do seu trabalho. Agora, é importantíssimo você lembrar de uma coisa. Por exemplo, eu quero ganhar R$20 por hora e eu levo 4 horas para fazer isso, porque eu estou começando. Então a minha peça vai custar 80 de mão de obra, certo? 4 vezes 20, 80. Tá, beleza. Só que se eu for fazer isso, por exemplo, será que eu vou levar as mesmas 4? Então quer dizer que uma peça que eu fiz vai sair mais barato, depois que você demora mais. Só a madeira. Então a gente tem que pensar também como é que funciona a relação do custo profissional, o quanto um profissional vai gastar de tempo, ou o quanto você acha que é o ideal para você gastar de tempo, e basear o seu preço pensando nisso. Essa é um dos formatos. E aí você faz uma equação entre o preço e o trabalho efetivo, né? Faz um mix entre essas duas coisas e determina o seu valor. Funciona? Funciona. É fácil? Não. Demorei anos e anos e anos para conseguir estimar exatamente o quanto custava cada coisa, e tem peças que eu ainda... Hoje eu não... Eu falo assim, putz, não tenho a menor ideia. Sugestão que eu dou desde o começo para todo mundo, isso assim, sugestão seríssima. Vamos fazer uma troca por um trabalho. Eu já troquei muita joia por tatuagem. Muita joia. Porque sou amigo dos tatuadores. Porra, queria um anel assim, assado, não sei o quê. Permutas, né? Permuta, natural. Relação de comércio começa pelo escambo, então por que não, né? Agora, quando você está trocando um trabalho por outro, ou um trabalho por um produto, é uma coisa. O cara chegar para você e falar assim, isso acontece muito com quem é freela de programação. Você não quer fazer, essa frase é irritante, quer fazer um logo para mim? Eu te dou 100 conto. Assim, cara, obrigado, porque para trabalhar por cerveja não rola. Então faz assim, eu te dou o logo e fica tudo certo, porque é mais fácil você não cobrar muito pouco. Cobrar muito pouco por um trabalho é uma desvalorização pessoal. É verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Até onde vale a pena você ganhar R$100 para fazer um trabalho que vale 400? Esse parafuso está torto. Falando interrompendo aqui rapidinho, o Guido perguntou aí, se você fizer um furo errado, tem como consertar? Vai te dar trabalho. Na pior das hipóteses, você pode pôr um parafuso mais grosso. Mas é complicado. Se fizer o furo errado, é complicado. Tem que prestar atenção, Guido. Bom. Mas não tem muito como errar, é suave. Então vamos lá. Vamos parafusar o primeiro lance. Com serragem e cola, dá para consertar um errinho aí no furo? Oi? Com serragem e cola, dá para consertar um errinho desse no furo, não? Se for pouca... Então, assim, depende do que ele está considerando, eu errei o furo. Se for um erro grosseiro, ele vai ter problemas severos. Mas se for um erro simples, do tipo... saiu um pouquinho para o lado, aí tudo bem, sabe? Aí você não precisa nem da serragem da cola, você dá um jeitinho.
Olha o que dá você colocar os parafusos todos do lado errado, né? Pus os dois do mesmo lado, muito burro mesmo. Ainda- Fala no microfone, Fausto, por favor. Dessa vez o problema não teve nenhum, né? Porque o mesmo furo, só menos... Exatamente, do eram os outro mesmos lado, furos, então. ainda bem, né? Certo. Senão essa peça já era, né? Tinha perdido. Ia ter que fazer de novo, não ia ter jeito. Errou o furo de uma maneira inteligente. Na verdade, nesse caso aqui, se eu tivesse errado a montagem do furo, né, que seria... não, o furo... Eu ia ter que fazer a peça inteira de novo, né? Aham. Tira o bagulho do lugar e bota no mesmo. Vai dar para fazer isso? Então, aí esse é um problema, tá? Peças, quanto maior a peça, mais trabalho dá para você achar um lugar e uma posição que ela fique. Fica aí, moça. Olha, eu não sei se eu vou fazer peças e mais peças, André, mas uma parafusadeira eu vou querer comprar no final desse curso. Que brincadeira legal essa, hein? Ó, você viu isso? Um jeito de fazer a peça quando você está sozinho, tá? Você prende a primeira parte, prende um pedacinho da primeira, e aí você vai chegando com as outras aos poucos. Não precisa prender todos os parafusos de uma vez só. Aí. E a última. Bom, nossa última peça vai encaixar aqui, certo? Tá na medida certa? Tá. Agora vem os potinhos. Vou posicioná-los. Esses daqui eu vou pôr todos em cima só. Mas eu posso colocar quantos eu quiser e que eu consiga ter acesso. Então, se for colocar mais, coloca intercalado. Para ficar uma coisa mais ordenada, né? Senão você vai ter um monte de potinho que você não vai conseguir enxergar o rótulo do que você pôs atrás. E aí, os nossos parafusos pequenos, que estão aonde? São estes aqui. É importante onde eu vou pôr? Eu não vou pôr no meio, é esse mesmo? Não vou pôr no meio, tá? Dando para ver aí? Isso. Porque no meio vai girar. Corre-se o risco de girar a tampinha. Então eu vou trabalhar sempre com 2 e não no meio. Ele demora mais para entrar porque ele não é um parafuso brocante. Parafuso brocante, atravessou esse, não diga isso. Aí tivemos um pequeno problema aqui. Acho que foi um parafuso maior do que tinha que ser. Eu peguei o parafuso errado. Tem que ser o pequeno. Acho que misturou o parafuso aqui.
De Bom. qualquer forma, você usa sempre 2, um de cada lado, nunca no meio. 2, um de cada lado e confira se ele está do tamanho. Eu acho que misturaram os parafusos mesmo. E tem que ser os 2 do mesmo tamanho, exatamente? É, Sim, o que exatamente. acontece é que ele atravessa para o outro lado, se ele for maior. Isso não pode acontecer. Aham. Eu vou tirar esses porque não é o tamanho certo. Droga. Depois eu coloco ela no lugar. Vamos fechar a prateleira. Agora que ele já está marcado, eu coloco ela aqui depois. Por mais que não, né, pode ser que apareça, mas pode ser que não apareça, também você pode uma hora se machucar, né? Se tá sem o potinho e o parafuso está ali para fora, não vai dar certo. Ah, mas, cara, vai aparecer. Vai aparecer, né? Vai ficar aparecer. feio. E não vai ficar bonito, não. Aham. Isso é um errinho. De acabamento aí não vai ficar legal. Não, e depois para você tirar essa ponta de parafuso, é um inferno. É, o inferno e como faria para tirar a ponta? Nossa, tô aqui pensando nisso, gente. Como você tira a ponta de parafuso, meu Deus? Você pode pegar uma serra de fita, desmontar a serra. Daqui a pouco eu mostro que é uma serrinha de fita. Depois de desmontar a serra, você pega só a serra sem o arco dela e serra ele, serra a ponta e lixa no final. Dá para fazer isso. Boa. E uma lima ajuda ou não? Bom, pode ser uma lima também. É uma ideia, uma ideia. Eu acho que o risco de você estragar a madeira com a lima é maior do que com a serra. Mas, na verdade, assim, o risco de você estragar fazendo isso de qualquer jeito é grande. Melhor escolher o parafuso certo, né? Ó, pessoal, eu soltei a do meio. Vocês lembram ontem, quando a gente estava fechando, que eu falei que essas madeiras empenam, etc, né? Essa aqui estava empenada por demais. E ela não ia juntar. E aí estava dando muita diferença. Eu tive que abrir para conseguir encaixar a peça dentro, para conseguir pôr no lugar. Agora foi. Mão esquerda é joia. Bom, todo mundo lembra do nicho? Aham. Espero que quem esteja assistindo lembre. Tem umas coisas que a gente não precisa ficar repetindo 40 vezes. Então, o sistema de fixação da parte de apoio que a gente usou no nicho é o mesmo. Opa, faltou. É o mesmo que a gente vai usar aqui. Fixação? Exatamente, de fixação na parede. E aí, você tem acabamentos, pá, e a sua peça finalizada. E aí, de acordo com o desenho que você bem quiser. Essa diferença dos degraus me agrada bastante porque você consegue mudar os potinhos. E aí a certo? questão dos potinhos, o parafuso tem que ser pequenininho para não atravessar. No nosso Você poder intervalo, eu pegar. acho os pregos, os certos. parafusos pequenos e recoloco aqui para vocês verem, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Bom, essa então foi a nossa aula de número 5. Nós aprendemos a fazer essa charmosa prateleira para temperos. Educar, sucesso é aprender sempre. Até já!